Bom dia, tudo bom? Como é que você tá? Seguinte, ó, aprendendo direito empresarial do zero, vamos que vamos naquele ritmo. A gente está falando do Código Civil, sabe que essa primeira parte é sempre sobre o Código Civil. E agora a gente, dentro do Código Civil, vai falar sobre o direito da empresa. Essa já é a sexta aula, então a gente vai poder aprofundar na parte que fala sobre a sociedade, ok? A sociedade, tudo bem? A sociedade simples. E vamos aqui abordar todas as seções que tratam desse tipo de sociedade. Antes da gente continuar, vamos entender aqui aonde está o nosso mapa mental. O direito empresarial, notoriamente, fala sobre a empresa. E a gente já sabe que é a empresa, né? Além da empresa em si, a gente vai entender alguns elementos essenciais dessas empresas, que são inicialmente o empresário, depois o estabelecimento e outros elementos que a lei chama de institutos complementares. Então, a gente lida aqui dos institutos complementares, podemos falar dos prepostos, né? Por exemplo, do nome empresarial. A essa altura, nessa aula, você já deve estar ciente de todos esses conceitos. São conceitos básicos aí, que foram abordados tanto na questão conceitual como no texto literal da lei. O que a lei escolheu, optou por falar em relação a esses conceitos, em relação a esses elementos essenciais da empresa, ok? Então, essa parte aqui já deve estar completamente entendida e compreendida por nós. Dentro do empresário, a gente começou vendo o que era o empresário individual. Isso também já deve estar compreendido por nós. E depois a gente vê o que falar sobre as sociedades. Começou falando das sociedades que são não personalizadas. E agora vamos falar das sociedades personalizadas. Na aula passada, a gente já viu todas as sociedades não personalizadas e também vimos algumas sociedades personalizadas, tá bom? Essas sociedades não personalizadas, a gente deve lembrar que são a sociedade em comum, a sociedade em conta de participação. Essas sociedades personalizadas, a gente já viu três menores tipos, que são a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações. Esses três tipos já foram visualizados e vistos por nós. E agora a gente vai entrar num tipo de sociedade que é mais relevante, tá bom? É a sociedade simples em sentido estrito. Ela tem personalidade e é chamada de sociedade simples. Antes da gente entrar propriamente ali no que a lei vai falar, é importante que a gente entenda o conceito, assim, em geral, o que a lei fala sobre a sociedade simples. Essa sociedade simples, em geral, ela trata daquelas sociedades que são não empresárias, certo? São sociedades não empresárias. E o que a lei quer dizer com isso? Em geral, são sociedades em que os sócios, eles praticam, certo? Eles praticam atividades aí intelectuais, atividades científicas, atividades artísticas ou atividades literárias, ok? Então, normalmente é um conjunto de advogados, um conjunto de médicos, um conjunto de arquitetos, um conjunto de, talvez, pintores, certo? Que se associam ali e começam a desenvolver suas atividades, só que não se caracterizam como atividade empresária, porque justamente estão praticando aí atividades intelectuais, ou científicas, ou literárias, etc. Então, quando a gente for ver as questões também sobre esse tema, é normal que a sociedade comum seja associada àquela prática em que o sócio
integra a sociedade com serviços, ok? Ou seja, vai ter sócios ali nessa sociedade simples que estão integrando a sociedade apenas com serviços. Isso, via de regra, não é comum na sociedade do tipo empresária, tá bom? Na sociedade empresária, esse sócio vai ter que entrar ou com bem ou com um valor em dinheiro, tá bom? Então, normalmente a sociedade simples é feita por sócios que estão ali cooperando com os serviços nas atividades. Ainda que tenham ali um assistente, algum auxiliar, tá bom? Em geral, os sócios vão estar mesmo tocando à frente como meio sócio, meio empregados, é uma mistura ali entre sociedade e funcionário, assim, digamos. Isso se encaixa muito bem nessas hipóteses que a gente está falando, né? Um arquiteto que de repente tem um estagiário ou outro, mas ele basicamente bota a mão na massa quase o tempo inteiro, né? Vai lá, entrega os projetos, exerce essa atividade intelectual, esse serviço, né, intelectual. Ou então pode ser, por exemplo, um advogado, né, que nunca será um empresário, o advogado, ele está ali prestando um serviço, uma consultoria intelectual, beleza? Então, esse é o conceito geral de sociedade simples. E dentro desse conceito, a gente vai conseguir entender por que a lei traz os seguintes aspectos, certo? Vamos ver. A lei fala primeiro sobre o contrato social das sociedades simples. E o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que esse contrato social, ele vai constituir, quer dizer, essa sociedade vai ser constituída mediante contrato escrito, que pode ser particular ou público. Além de que deverá ser mencionado nesse contrato o nome, certo? Nacionalidade, estado civil, profissão, residência, enfim, a identificação dos sócios, certo? Dos sócios. Nesse caso, a gente está falando de características de pessoas naturais. E também, se forem pessoas jurídicas, esses sócios, pode ser a firma, a denominação, a nacionalidade e a sede dos sócios que forem pessoas jurídicas, tá ok? Outras informações que tem que caber aí nesse contrato. A denominação da sociedade, o objeto, a sede, o prazo, ok? O capital da sociedade expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, ok? A quota de cada sócio e o modo de realizá-la, a contribuição que consiste em serviços. Esse artigo 5º aqui é muito importante porque essa contribuição em serviços é muito característica da sociedade simples, ok? Em geral, as sociedades empresárias, né, você vai ter a limitada, deixa eu só... As sociedades empresárias que a gente vai ver em seguida, a limitada, a SA e etc., elas não vão permitir contribuições em serviços, tá bom? Esses dois tipos com certeza não permitem. As pessoas naturais incumbidas de administração de sociedade, então você tem que dizer aqui quem são os administradores dessa sociedade. A participação de cada sócio nas perdas e nos lucros, isso tem que constar lá no contrato. E se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Ou seja, dizer quais são os sócios limitados e quais são os sócios que podem responder aí ilimitadamente, certo? Apesar de que na sociedade simples a gente tem que todos os sócios vão responder solidária e ilimitadamente, né? É ineficaz contra terceiro qualquer pacto contrário ao dispositivo do contrato. Ok, então se você tem uma lei no contrato, ela é superveniente a qualquer pacto feito. Vamos seguindo em frente. A sociedade deve requerer a inscrição, certo? No registro civil de pessoas jurídicas. Isso aqui é um detalhe importante, porque a sociedade simples não é inscrita em junta comercial. Só vai ser inscrita em junta comercial as sociedades empresárias. Então, para essa sociedade simples, a gente fala no registro civil de pessoas jurídicas, também conhecido como RCPJ, né? Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E outra coisa, esse pedido será acompanhado de instrumento do contrato, certo? E a inscrição será tomada aí conforme as formalidades requeridas, né? Obedece número de ordem e tomada por termo no livro próprio. Vamos falar sobre aqui mais alguns artigos. A modificação no contrato social depende de consentimento de todos os sócios, ok? Ou seja, as modificações de contrato social,
em geral, aquelas que estão aqui no artigo 1990, quer dizer, no artigo 997, todas essas aqui, vão depender da autorização de todos os sócios. As demais podem ser aí determinadas por maioria absoluta, certo? Ou seja, em regra, a gente tem maioria absoluta, mas as disposições principais lá colocadas no contrato vai ser por unanimidade, certo? Consentimento unânime. E qualquer modificação no contrato tem que ser averbada, certo? Cumprindo as formalidades da lei. Vamos lá para o artigo 1000. A sociedade que instituir sucursal, filial ou agência em outro registro também deverá escrevê-la, certo? Com a prova da inscrição originária. Em qualquer caso, a constituição de sucursal ou filial deverá ser averbada no registro da respectiva sede. Só para a gente entender, vamos dizer que eu esteja aqui no Ceará com a minha empresa. Se eu abrir uma filial lá em São Paulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no registro público de empresas jurídicas, né? Perdão, no registro civil de pessoas jurídicas e averbar essa empresa aqui, ó, no registro público de empresas jurídicas de FB, de SP. Também vou ter que averbar essa nova sucursal, essa nova filial, no registro civil de pessoas jurídicas do CE, do Ceará. Ou seja, essa sucursal tem que ser tanto avisada lá no estado em que ela foi aberta, quanto no estado onde eu tenho a minha sede, certo? A minha empresa principal. Então, são 2 registros aí que têm que ser averbados, tanto lá quanto aqui. As modificações do contrato social que tenham por objeto a matéria do 997 dependem de consentimento de todos os sócios. Isso aqui já foi feito, né? Está repetido esse capítulo. Vamos em frente. Então, vamos falar sobre os direitos e as obrigações dos sócios. Aqui é uma figura bem bonita aí para mostrar os sócios aí, rindo, sorridentes, cheio de dinheiro no bolso. A obrigação dos sócios começam imediatamente com o contrato, certo? Começam imediatamente com o contrato. Se este não fixar outra data, e terminam quando liquidada a sociedade, tá ok? Se extinguirem as responsabilidades sociais. Beleza? Outra coisa, o sócio não pode ser substituído sem consentimento dos demais sócios expressos em modificação no contrato social, certo? Então, se quiser substituir um sócio, vai ter que ter uma modificação no contrato social. E essa aprovação aqui, provavelmente, né, pelo que a gente entendeu ali na lei, vai ser por consentimento de todos, certo? Consentimento de todos os demais sócios, ou seja, unanimidade dos demais sócios. A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação no contrato social, não terá eficácias quanto a estes ou à sociedade. Ou seja, para ceder cotas, para ter uma cessão total ou parcial de cotas, tem que modificar o contrato. Outra coisa, até 2 anos depois de averbada a modificação de contrato, os cedentes, solidariamente com o concessionário, vão responder, certo? Pelas obrigações que tinham como sócios. O que isso quer dizer? Vamos dizer que está aqui minha sociedade, no qual eu era sócio. E nessa minha sociedade, eu tinha as minhas obrigações, né? Eu tinha um rol aqui de obrigações. Daí o que acontece? Por mais que eu venha a ser substituído nessa sociedade, ou seja, eu caio fora, chega outro aqui no meu lugar. Fui substituído. Em relação a essas obrigações, eu continuo respondendo, certo? Eu vou continuar ali amarrado a essas operações, essas obrigações, assim como o cessionário, né? Aquele que assumiu aí a minha posição. Então, durante 2 anos, nós vamos ficar os dois responsáveis por aquilo que eu fiz como sócio, beleza? Vamos lá falar do artigo 1004 e depois entender o que acontece. Os sócios são obrigados, na forma da lei, às contribuições estabelecidas no contrato, ou seja, eles têm obrigações perante a sociedade. E aquele que deixar de fazê-la responderá perante o dano emergente de mora. Verificada a mora, poderá os demais sócios preferir, em vez da indenização, a exclusão do sócio remisso ou a redução da cota ao montante já integralizado, ok? Já realizado. Nessa forma aqui, sempre aplica-se o disposto do artigo 1031. O que fala?
capital social sofrerá correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota, ok? Então, o que acontece? A gente vai ter uma redução no capital social, a não ser que os demais sócios se organizem ali para suprir esse valor da cota. Vamos ler o texto todo aqui em cima para entender o que fala esse artigo 1031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota será liquidado, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade verificada em balanço especial, certo? Você vai ter um balanço especial para averiguar ali como é que está a situação patrimonial da sociedade e dar o valor da cota, ok? É importante lembrar que a cota será paga ao sócio em dinheiro, tá bom? Em valor corrente aqui em moeda, no prazo de 90 dias. Então vai receber um pixzinho aí o sócio no prazo de 90 dias, a partir da liquidação, ok? Let's go. Artigo 1005, o que fala ele? O sócio que, a título de cota social, transmitir domínio, posse ou uso, responde pela evicção, pela solvência do devedor àquele que transferir crédito, certo? Eu não sei exatamente o que significa. Vamos pesquisar aqui o que é evicção. Ok. Então, é a perda de um bem, certo? O que a gente está vendo aqui? O sócio que, a título de cota social, transmitir domínio, responde pela perda do bem, ok? E pela solvência do DVD, aquele que transferiu o crédito. Então tem alguma coisa a ver com perda de bem. Eu imagino que seja basicamente o sócio que ali transmitir a sua cota social vai responder pela perda de um bem, a perda de um crédito aí que ele tiver. Aí, novamente, para mim a lei aqui ficou complexa, né? Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. E além disso, o texto, cara, é muito quebrado, né? Por que ele não faz uma frase mais direta? É um texto pequeno, mas extremamente complexo de entender no português. Porque esse não é o formato usual, né? Cheio de vírgula, não estou entendendo quais são as referências aqui, a sintaxe, complicado isso aqui, tá, cara? Ele poderia trazer de uma forma mais direta, mais pausada ou mais bem diagramada, né? Eu sinto que ele extrapola aí o português para tentar trazer da forma mais confusa possível. Ou pelo menos, não sei. Eu não sei como é que posso dizer, mas eu sinto que isso aqui poderia ser trazido de uma forma mais concisa, mais direta. E mais clara também. Vamos lá para o próximo artigo. Artigo 1006. O sócio cuja contribuição consiste em serviço não pode empregar-se em atividade estranha à sociedade. Bacana. Sob pena de ser privado dos seus lucros e dela excluído. Bacana. Ó, aqui um texto que você lê tranquilamente, de boa, né? Sem dificuldades, sem misturar muito os conceitos aqui. Acho que a lei, às vezes, ela consegue escrever direito, às vezes ela confunde a gente mais do que ajuda. Artigo 1006. Salvo estipulado em contrário, o sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas cotas. Já o sócio que participa com serviços somente participa dos lucros na proporção média do valor das cotas, ok? Beleza. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio da participação de perdas e lucros. Ou seja, não dá para a gente excluir um sócio dos lucros ou das perdas, tá bom? Lembrando que o sócio que contribui com o serviço não participa das perdas, só os que têm realmente um bem ali, um patrimônio, ok? A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta responsabilidade solidária dos administradores, ok? Então, os administradores ali, os que são empregados, né, na função de administrar a empresa, responsabiliza solidariamente os administradores e também os sócios que receberem essa contribuição, certo? Mas esses sócios devem conhecer, certo? Eles conhecem ou deviam conhecer essa questão da ilegitimidade desses lucros ilícitos, tá ok? Vamos falar sobre a administração da empresa agora. Quando a gente fala na administração da empresa, a gente começa aqui no artigo 1010. Quando por lei ou pelo contrato social competir aos sócios decidir sobre o negócio da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, certo?
contados segundo o valor de cota de qualquer um. Então, isso aqui fala sobre as deliberações, que é muito importante porque cai bastante em prova, certo? Deliberações. Vamos lá. Para a formação da maioria absoluta, são necessários correspondentes de mais da metade do capital. Ou seja, não é os presentes ali, ou o capital presente na reunião. É mais da metade do capital da empresa, certo? Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate. E, se este perceber, decidirá juiz. Isso aqui o que ele quer dizer? Vamos dizer que eu tenha 50% do capital na mão de 3 sócios. E outros 50% na mão de um sócio. Ok? Então tem um sócio que tem 50% da empresa e outros sócios têm 3% da empresa. Se der empate nessa situação, quem vai ganhar é o pessoal aqui dos 3 votos, tá bom? Mas também se houver persistência, não é isso? Ele pode arbitrar para um juiz, certo? Em relação a essa decisão aqui. É isso que eu entendi. Parágrafo 3º. Responde por perdas e danos o sócio que, tendo alguma operação de interesse contra a sociedade, participar da deliberação que aproveite graças a seu voto. Ou seja, se você danificar, prejudicar a sociedade em prol de uma ação própria, né, de uma ação que lhe seja do seu interesse, você pode ser, sim, responsável por essas perdas e danos, tá ok? Você agir por vontade própria e não em vontade da sociedade, desde que essa ação gera perdas, né? Sociedade e lucros para você. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício das funções, o cuidado e a diligência de um homem ativo e probo, né? Costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Então, está dizendo que o administrador tem que ser uma pessoa ativa, né? E proba. Ele tem que agir de uma forma exemplar aí durante a sua administração da empresa. Quem é que não pode ser administrador? Não pode ser administrador as pessoas impedidas por lei especial. Também os condenados, que a pena vede isso, né? Ou seja, aqueles que estão condenados e não podem acessar cargos públicos não podem ser administradores. Aqueles que cometeram crime falimentar não podem ser administrador. Nem prevaricação, nem peita, nem suborno, nem concussão, nem peculato. Não pode ter cometido crime contra a economia popular, não pode ter cometido crime contra o sistema financeiro nacional, nem contra as normas de defesa da concorrência, relações de consumo, contra a fé pública ou contra a propriedade, certo? Então, enquanto a pessoa estiver condenada e os efeitos dessa condenação estiverem ativos, eles não podem ser administradores. Aplicam-se a atividades administradoras no couber as disposições concernentes ao mandato, ok? Vamos em frente. O administrador nomeado em separado deverá averbá-lo à margem da inscrição da sociedade, ok? E pelos atos que praticar antes de requerer a averbação, responde pessoal solidariamente. O que acontece? Esse administrador ele pode ser nomeado logo no contrato social. Aí, como esse contrato social é obrigatório de ser averbado, logicamente o administrador vai ser averbado ali, vai ser instituído na junta, no registro civil de pessoas jurídicas, logo de primeira instância. Já se ele tiver ali um instrumento em separado, ou seja, outro contrato, outra situação que instaure ali o administrador, tem que também pegar esse outro ato, esse outro instrumento e averbar lá no registro civil de pessoas jurídicas, tá bom? E se não for averbado, esse administrador vai responder pessoalmente e solidariamente com a sociedade pelos atos que ele provocar. Ou seja, ele não vai ter aquela barreira, né? Aquela barreira da proteção da sociedade. Ele vai simplesmente estar agindo por conta e responsabilidade própria. Vamos lá para o artigo 1013. A administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios, ok? Ou seja, cada sócio tem que fazer a sua parte da administração da sociedade. Parágrafo 1º. Se a administração compete separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar decisão pretendida por outro, cabendo a decisão dos sócios por maioria de voto. Então, se tem 2, 3 administradores, eles podem se discordar, se impugnar para impedir aí medidas que eles discordem, ok? Responde por perdas, danos
a sociedade, o administrador e realizar operações agindo em desacordo com a maioria, certo? Então, se surgiu aí uma questão, né, e foi tido uma decisão por maioria, uma decisão em deliberação, aí o administrador tem que seguir aquela decisão ou vai responder pelos danos causados, ok? Artigo 1014. Nos atos de competência conjunta de vários administradores, torna-se necessário o concurso de todos, ok? Salvo nos casos urgentes em que a omissão ou retardo das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave. Então, nos atos que têm competência de vários administradores, é necessário que todos, né, tenham aí um concurso, ou seja, uma decisão similar, né, no mesmo sentido. Tudo bem? Salvo em casos urgentes em que a omissão ou retardo possa ocasionar dano irreparável ou grave. Ou seja, você não vai querer que um administrador saia fazendo as coisas por conta própria. Ele tem que ter ali uma decisão concursada, ou seja, ele tem que estar aí agindo de acordo com o restante da empresa, de acordo com os outros administradores. A não ser que seja uma decisão que não dê tempo, né? Que não seja possível consultar os outros administradores ou decidir em conjunto o que vocês vão fazer. Vamos lá para o próximo item. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, ok? Não constituindo o objeto social a oneração ou a venda de bens imóveis independente de que a maioria dos sócios decidir. Ou seja, os administradores têm direito de fazer a gestão da sociedade como eles bem entenderem, desde que o contrato não vede isso, né? E lógico, dentro da visão de que ele vai ser um homem probo e ativo. Ele vai agir em prol como se a empresa fosse dele mesmo, tá? Ok? Esses administradores só não vão poder fazer o quê? Venda ou bem de imóveis, certo? Qualquer venda ou bem de imóveis, aí eles vão ter que pedir a maioria dos sócios, a decisão de maioria dos sócios. Então, para a gente melhorar aqui essa decisão, vamos dizer que o administrador, agindo de forma correta, né, ele pode fazer tudo. Menos o quê? Menos vender e onerar imóveis. Ok? E também não pode fazer aquilo que o contrato vede. Se tiver uma vedação contratual, aí o contrato fala mais alto, né? Mas mesmo sem vedação contratual, ele não vai poder vender e onerar imóveis em regra, tá bom? Ele só pode vender e onerar imóveis se a maioria dos sócios permitir e decidir por aquela operação. Os administradores, aqui no artigo 1016, respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho das suas funções, ok? Então, os administradores com culpa, não há necessidade de dolo, apenas de culpa, eles respondem solidariamente, certo? Seguindo em frente. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio de terceiros, terá de restituí-los à sociedade, ok? Ou pagar o equivalente com todos os lucros resultantes, e se houver prejuízo, por ele também responderá. Então, o administrador responde aí, né, quando ele não tiver consentimento dos sócios na aplicação de créditos. Esse consentimento tem que ser por escrito, beleza? Consentimento por escrito. Parágrafo único. Fica sujeito a sanções o administrador que, tendo em qualquer operação interesse contrário da sociedade, tome parte na correspondente deliberação. Ele pode ter uma sanção aí se ele deliberar ali contra os interesses da sociedade. Artigo 1018. Ao administrador é vedado fazer substituir no exercício de suas funções, sendo facultado, no limite de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados instrumentos e atos operações que poderão praticar. Então, o administrador pode ter ali os ajudantes dele, né, os mandatários, mas ele não pode se substituir como administrador no geral. Beleza? São irrevogáveis poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa reconhecida judicialmente a pedido de qualquer um dos sócios. Então,
o sócio administrador tem direitos irrevogáveis. Ninguém pode tirar aquilo dele, a não ser por cláusula expressa contratual que indique justa causa e vai precisar ser reconhecida judicialmente também. Já os administradores não sócios são revogáveis a qualquer momento, certo? Aliás, vamos entender isso aqui melhor. São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos a sócios por ato separado, ou seja, se esse sócio é administrador, mas não pelo contrato e sim por ato separado, ele também é revogável, assim como o administrador não sócio, certo? Olha que engraçado, né? É o contrato social aqui que vai dar esse poder revogável aos sócios. O administrador sócio que porventura vier a ter essa característica depois também é revogável. Isso é engraçado porque é diferente do entendimento que eu tinha da lei, né? Agora que eu li esse texto melhor, foi importante para aprimorar a minha intenção aqui, meu repertório sobre esse tema. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de administração e devem apresentar o inventário, o balanço patrimonial e o resultado econômico. Aí os sócios vão julgar esses itens, tá? Salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode a qualquer tempo examinar os livros e documentos e o estado do caixa e da carteira da sociedade. Belezura? Vamos seguir em frente. Essa aula já está ficando bem longa, mas é porque esse assunto é longo, né? Que fala da sociedade simples. O importante é ir digerindo esses conceitos para que a gente possa aprimorar aí cada vez mais nossos conhecimentos, tá? A relação com terceiros. A sociedade vai ter relação com terceiros. Vamos ver o que fala aqui. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente por meio de qualquer administradores com poderes especiais, ou, não os havendo, por intermédio de qualquer administrador. Isso é interessante a gente falar. A sociedade vai basicamente agir, né, adquirir direitos, obrigações, proceder judicialmente. Ela vai ali operar, né, no geral, com contratos, com situações, com obrigações, com direitos, por meio dos administradores, certo? Via de regra, às vezes algumas questões tentam colocar esse texto aqui falando sobre os prepostos, ou seja, sobre o gerente, etc e tal. E isso não é verdade, tá bom? O preposto ele não pode assumir direitos, obrigações e nem proceder judicialmente. Apenas o administrador, certo? No caso, o gerente até pode representar judicialmente a empresa, caso, né, ele seja autorizado a isso, beleza? Vamos seguindo em frente. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, responderão os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária, ok? Os bens particulares dos sócios não podem ser executados pelas dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Isso aqui é a proteção, né? A proteção ao patrimônio pessoal que a lei confere aí quando você tem uma personalidade jurídica. O sócio admitido em sociedade já constituída não exime das dívidas sociais anteriores. Significa que se você entrou na sociedade a qualquer momento, as dívidas antigas vão também estar aí dentro da sua responsabilidade, certo? Seja ela subsidiária ou solidária. Então isso é um perigo, né? Porque muitas vezes você entra numa sociedade e ela está cheia de dívidas e você vai ter que responder por elas. Então é perigoso. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que houver de lucros da sociedade, ok? Então, se o sócio não está conseguindo honrar os compromissos particulares dele, isso pode vir a cair nos lucros da sociedade ou então na liquidação dessa parte da sociedade, ok? Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da cota do devedor, cujo valor apurado na forma do 1031 será depositado em dinheiro, ok? Até 90 dias após aquela liquidação. Vamos lá para a questão, artigo 1027. O herdeiro do cônjuge de sócio não pode exigir desde logo a parte que lhes couber na cota social, mas concorrer à divisão periódica do lucro até que se liquide a sociedade. Então vamos dizer que eu sou casado e aí
o meu filho, né, o filho da pessoa que eu sou casado, tem direito aí à herança, né, a essa cota social que ela recebeu do, do herdante, do de cujos, né? Mas ele não vai poder receber esse valor em dinheiro, assim, tipo, pá, minha herança eu quero meus 100 mil reais. Ele vai receber ao longo do tempo como resultado dos lucros até que se encerre esse capítulo, tá? Vamos falar da resolução da sociedade em relação a um dos sócios. Isso aqui é muito importante, cai bastante em prova e é um assunto complicado. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á a sua cota, salvo se o contrato dispuser diferentemente, salvo se optarem pela dissolução da sociedade, ou se, em acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido, certo? Então, o filho vem assumir a posição do pai aí. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, ok? E a antecedência aqui é de 60 dias. Mas nas sociedades que têm um prazo determinado, ou seja, que ela já diz a data que vai terminar, só pode mediante ação judicial de justa causa, ok? Isso aqui é interessante a gente ver porque também cai em prova. A antecedência do sócio para se retirar é de 60 dias, certo? De aviso. Por quê? Eu imagino que 30 dias é muito pouco para a sociedade se reestruturar ali. Então, eles colocam aqui 60 dias. Isso só na sociedade de prazo indeterminado, que é aquela sociedade que vai acontecer ad eterno. Lógico que na sociedade de prazo determinado, como todo mundo já está ciente que existe um prazo, que a gente deveria cumprir essas obrigações e usufruir desses direitos por um determinado tempo, já está ali implícito que vai haver um fim dessa sociedade. Então não tem por que esse cara querer sair antes do fim que ele mesmo se comprometeu a ter. Então ele só vai poder sair mesmo se houver uma decisão judicial com justa causa, certo? Nos 30 dias subsequentes à notificação, os demais sócios podem sair, né? Podem optar pela dissolução da sociedade. Ou seja, um sócio decidiu sair da sociedade, a gente vai preferir encerrar a sociedade ao invés de mantê-la, tá ok? Não vai ficar viável para a gente, ou não vai ser benéfico para a gente manter essa sociedade. Vamos para o artigo 30 aqui. Ressalvado o acordo do artigo, o disposto no artigo 1004, pode o sócio ser excluído judicialmente, certo? Como é que ele vai ser judicialmente excluído? Por iniciativa da maioria dos demais sócios ou por falta grave no cumprimento das suas obrigações ou por incapacidade superveniente, certo? Então, esse sócio, em geral, aqui a gente está falando de qualquer tipo de sócio, inclusive o sócio majoritário. Ele pode ser excluído apenas judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, ou seja, tira ele, tem que ser a maioria dos demais, ou por falta grave no cumprimento das suas obrigações, ou por incapacidade inconveniente, certo? E que fala aqui o parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja cota tenha sido liquidada, ok? Esse também é um artigo muito importante. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens, fazer recair a execução sobre o que couber nos lucros da sociedade, ok? Belezura? Isso aqui acho que a gente já tinha falado, né? Vamos em frente. 1031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota liquidar-se-á, salvo disposição em contrato, na situação em balanço especial. Isso aqui a gente já tinha visto também, né? A retirada, exclusão ou morte de sócio não exime os seus herdeiros das responsabilidades sociais anteriores, certo? Até 2 anos depois de averbada a resolução da sociedade. Nem nos 2 primeiros casos, pelas posteriores em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. O que isso quer dizer? Quer dizer que vamos dizer que houve aqui, certo? Uma saída de sócio. Sócio caiu fora. Foi pro chinelo, né? No ano de 2020. Ele obrigatoriamente vai ficar até 2022 responsável pelas obrigações sociais que foram contratadas anteriormente aqui. Beleza? Mas se por acaso a gente não averbar essa resolução, certo? Eu saí da sociedade, mas não averbei. Vim averbar só em 2023. Isso que aconteceu de 2020 a 2023
vai continuar sendo da minha responsabilidade até 2025. Ok? Então, se não houver averbação, vai acabar que eu vou ter que responder por tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Isso aí é complicado, né, cara? Bem complicado. Mas lembre-se que essa situação só quando houver retirada ou exclusão, certo? Essa situação de 2025 aqui, só quando há retirada ou exclusão. Logicamente que o sócio morto não vai responder por essa ampliação do prazo, né? Afinal, ele estava morto, ele não tinha o que fazer. Então, da dissolução da sociedade. Vamos falar aqui rapidinho. Então, a gente tem o artigo 1033, que fala o seguinte: dissolve-se a sociedade quando ocorrer o vencimento do prazo de duração, isso é a regra, mas se não houver oposição de sócio e a sociedade não entrar em liquidação, ela continua existindo, tá? Vamos seguir em frente. O consenso unânime dos sócios pode dissolver a sociedade. A deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. Ou a extinção na forma da lei da autorização para funcionar, certo? Ou seja, na sociedade de prazo determinado, acabou o prazo, né? Acaba a sociedade, ela se dissolve também. Então, acabou o prazo, ela vai se dissolver. Mas se por acaso não declararem a liquidação dela e nenhum sócio se opor a isso, aí ela continua existindo. Vai continuar existindo aqui para frente. Mas se por acaso qualquer sócio disser, não, peraí, estou contestando aqui, estou me opondo a essa continuação da sociedade. Aí ela acaba aqui, tá? Basta um sócio querer que ela acaba. Já nos outros casos, né, a gente vai ter consenso unânime dos sócios ou deliberação de maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado, certo? Ou seja, mesmo essa sociedade de prazo determinado, vamos dizer que ela vinha até 2022, essa sociedade estava planejando vir até 2022. Se bem aqui em 2021 houver consenso unânime dos sócios, a sociedade para aqui em 2021, beleza? Então, são ideias aí para você ler a lei e entender esse ciclo do tempo aí. 1034. O que acontece no artigo 1034? A sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer um dos sócios, quando anulada a sua constituição ou exaurido o seu fim social. Lembrando que essa é uma dissolução judicial. Essa dissolução aqui de cima, do artigo 1033, é não judicial, tá? A dissolução judicial só vai acontecer aí quando anulada a sua constituição ou exaurido o seu fim social. O contrato pode prever outras causas de dissolução a serem verificadas judicialmente, certo? Então, dentro da dissolução judicial, existem outras causas que podem estar no contrato. Vamos seguindo em frente para o artigo 1036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante. Então, quem é que vai providenciar essa investidura? Os administradores. E restringir a gestão própria dos negócios inadiáveis, ou seja, só vai poder gerir a empresa em relação aos negócios que são inadiáveis e vão precisar vedar as novas operações. E caso ocorram, vão responder solidária e limitadamente os administradores. Vamos lá, parágrafo único. Dissolvida de pleno direito à sociedade, pode o sócio requerer desde logo a liquidação judicial, ok? Ocorrendo a extinção da forma da autorização para funcionar, o Ministério Público promoverá a liquidação judicial da sociedade se os administradores não o fizerem em 30 dias seguintes à perda da autorização, certo? Ou se o sócio não houver exercido a faculdade assegurada no parágrafo único. Então é basicamente o seguinte: vamos dizer que a sociedade tinha uma autorização para funcionar, autorização legal. E tal hora na linha do tempo ela tem fim. Bem aqui, quando termina a autorização legal, a sociedade não pode continuar existindo. Já terminou. E aí os administradores deveriam aí promover a liquidação. E se eles não fizerem, o sócio pode fazer isso também, pode pedir. Mas se nenhum dos dois fizerem, em um prazo de 30 dias, aí entra o MP, Ministério Público, para fazer aí a liquidação, certo? E o último artigo que a gente vê hoje é esse aqui, que fala o seguinte:
Artigo 1038. Se não estiver designado no contrato social, o liquidante será eleito por deliberação dos sócios, podendo a escolha recair pessoa estranha à sociedade, ok? O liquidante pode ser destituído a todo tempo, se eleito na forma prevista por esse artigo, ou em qualquer caso por via judicial, a requerimento de um ou mais sócios por justa causa. A liquidação da sociedade se processa em conformidade com o disposto no capítulo 9 desse subtítulo, ok? Beleza, então o liquidante será eleito por deliberação dos sócios, podendo ser pessoa estranha à sociedade. Belezura? Então, a gente viu aqui uma série de conceitos e pôde avançar mais nessa parte do direito empresarial e aprendendo agora o que é a sociedade simples e entendendo que todos esses artigos têm a ver com a essência da sociedade simples, que é aquela que vai ser composta por sócios que respondem ilimitadamente pelas suas... Quer dizer, eles respondem limitadamente, perdão. Respondem limitadamente pelas suas obrigações, exceto nos casos que foram vistos aqui, certo? A sociedade simples, normalmente, é um conjunto aí de prestadores de serviços intelectuais ou científicos, ou literários ou artísticos, que vão ter que obedecer essas leis aqui, certo? Eles podem contratar aí administradores, eles podem contratar aí prepostos, podem contratar todo tipo de coisa, tá bom? Mas ainda será uma sociedade simples em essência. Então, é isso. Um bom dia para você e até a próxima.